Cristina. Ok. Bem, muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este encontro, a esta conversa. É um gosto ter tanta gente junta, muitos alunos, alguns que eu já não vejo há muito tempo, outros com quem eu tenho estado, e é um gosto poder podermos estar todos juntos e juntas a conversar sobre um tema central sobre o lugar da cidadania e da inclusão na escola. Esta sessão é intitulada Pão com Manteiga, Cidadania e Inclusão na Escola, um nome sugestivo. E este encontro, no fundo, é uma aula aberta, organizada no âmbito da unidade curricular, que é dada pela professora Luzia Rodrigues e também por mim, contextos multiculturais e educação, do primeiro ano da licenciatura de Educação Básica na ENSE. IPS. Temos, no âmbito dessa unidade curricular, como é óbvio, estando a discutir as questões da multiculturalidade, é claro que o debate sobre inclusão e o debate sobre cidadania e democracia acaba por estar sempre presente, não é? Esta aula surge também do desejo da professora Luzia e também meu de criar um espaço de discussão mais aberto, mais plural e também informal sobre a cidadania na escola, designadamente enquanto parte das aprendizagens essenciais em tempos como aqueles em que vivemos, não é? Em que, por um lado, alguns dos valores da cidadania estão sob ataque, e hoje tivemos a tomada de posse do Biden nos Estados Unidos, o que é um aspecto bem esperançoso para nós, não é? E o fim da era Trump. Mas, por outro, também é óbvio que precisamos de aprofundar os moldes com que temos discutido o que é isto da democracia, o que é isto da cidadania, não é? E é sobre isso que vamos, no fundo, conversar. Há um caso paradigmático e recente, a partir do qual nós podemos começar a discutir estas coisas, e que foi no início de setembro de 2020. 100 personalidades, na maioria do espectro político mais à direita, apresentam publicamente um abaixo-assinado contra as aulas de educação para a cidadania. Diziam objeção de consciência de pais que não queiram filhos nas aulas de educação e cidadania. No fundo, era exigir que essa disciplina não fosse obrigatória como outras e que, bem, o que estava em causa, sobretudo, eram as questões da igualdade e da identidade de género. Portanto, a obrigatoriedade ou não dessa disciplina, a existência ou não dessa disciplina no nosso currículo, é uma saga do debate sobre a democracia. Nós estamos há muito tempo nesta luta, não é? De conseguir que a discussão sobre o que é a cidadania, sobre que tipo de sociedade é que queremos, sobre o que é a igualdade, que direitos é que temos efetivamente, possa fazer parte do currículo de uma escola numa sociedade democrática, não é? O que seria quase óbvio. Portanto, os argumentos que estavam em cima da mesa desta carta de subscritores era a questão da liberdade de escolha, as mães e pais escolherem o género de educação que querem dar aos seus filhos, como se isso fosse um direito, e que a educação moral pertencesse aos pais e não ao Estado, não é? E também a questão da escola não poder ideologizar os conhecimentos que transmite, não é? Como se houvesse uma separação, não é? Nos conhecimentos. Bem, passados uns dias, pouquíssimo tempo, surge uma carta à cidadania chamada Carta Aberta, Pública, Cidadania e Desenvolvimento. A cidadania não é uma opção, era assim que se chamava a carta. E mais de 800 subscritores juntaram-se, discutindo porque é que a cidadania é um elemento fundamental do currículo da nossa sociedade. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui connosco. Foram 8 mil. O professor... desculpem, 8 mil, desculpem. No primeiro dia tiveram 800 e depois chegou a 8 mil subscritores. Eu esqueci, sim. No primeiro dia teve 800, foi isso. Ok, esta noite temos o professor David Rodrigues, que foi um dos principais impulsionadores dessa iniciativa. Com ele tiveram várias pessoas, uma delas também a professora Cristina Gomes Silva, que hoje não pode estar connosco, mas que com certeza se pudesse estaria, não é? Eu vou passar a palavra à professora Luzia, que pode apresentar mais detalhadamente o professor David Rodrigues, e até já. Só uma coisa pequenina.
vão deixando comentários ao longo da sessão, na caixa de comentários, apreciações, perguntas, para que possamos depois ir mobilizar esses comentários para animar a nossa discussão na parte do debate. Está bem? Não precisam deixar tudo para o final, podem ir pondo. Está bem? Boa, boa. Cristina, muito, muito obrigada. Para já uma honra dividir essa disciplina, né, essa unidade curricular com uma pessoa da envergadura da nossa Cristina Roldão, uma pessoa que tem feito uma militância diária, né, pelos direitos humanos, tem tido um protagonismo absoluto em Portugal e fora, e para mim queria deixar marcado e deixar público isso, que eu me sinto mesmo muito honrada de estar aqui contigo, Cristina. Para mim mesmo um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigada. É uma honra também, Luzia. Obrigada, obrigada. E apresentar, então, o professor David Rodrigues. Professor David Rodrigues, para algumas pessoas, não é necessário muita apresentação, mas eu vou situar que o professor David Rodrigues, ele é do Conselho Nacional de Educação, ele fundou a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial aqui em Portugal, que tem 12 anos? 12 anos. 12 anos, a associação há 12 anos. Antes disso, o Fórum de Estudos de Educação Inclusiva. Foi quem criou e coordenou o primeiro mestrado em Educação Especial de Portugal, na Universidade de Lisboa. É professor catedrático. Em 2017, foi considerado uma das personalidades que mais influenciou países no mundo em favor da mudança de políticas públicas pela inclusão. É uma pessoa que esse ano já recebeu prêmios de direitos humanos e por aí fora, e é esta pessoa que nós gostaríamos, eu e a Cristina, em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, nós gostaríamos de partilhar com nossos alunos e abrir esta aula. Nós estamos com 82 pessoas presentes nesse momento, e a gente queria agradecer a presença de vocês aqui, todos vocês. Muito obrigada. Vou passar, então, para o professor David, vou ficar aqui mais para o cantinho. Vem mais para aqui. Exato, vai mais para o meio. Ok. Então, Professores, não queria estar a interromper, não sei se é só no meu caso, queria só avisar que o som não está a vir lá muito bom, está a vir com um pouco de ruído. Eu também. Sim. agora. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Sim, professora, já está melhor. Obrigada. Pronto. Desligamos, nós estamos num avião e nós desligamos o motor. Portanto, espero que podemos planar durante 1 hora antes de cair. Muito bem, olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Agora, durante a pandemia, Estão a fazer a conferência. Eu vou pedir para todos desligarem o som, por favor. Deixarem os áudios desligados. Eu tenho essa opção de desligar o áudio, mas quero pedir para cada um desligar o áudio, por favor. Pode continuar. Então, estava a dizer-vos que queria agradecer à professora Cristina e à professora Luzia o convite, porque nestes tempos de pandemia acontece que eu ando a falar muito sozinho, não é? Ando a falar sozinho aqui em casa. E, portanto, é um prazer ter alguém para me ouvir, porque realmente quem me costuma ouvir aqui sou eu só. Portanto, é fantástico. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar convosco isso. Hoje estamos num dia, como já disse a professora Cristina, estamos num dia de sol e sombra, não é? O sol tem a ver com a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos. Parece que a Estátua da Liberdade até caiu de tanto ter dançado de feliz, abanou para dançar, mas estamos também num tempo de sombras, não é? Temos hoje o recorde de pessoas mortas em Portugal, não é? É como se ultimamente todos os dias cai um avião cheio de portugueses, não é? Hoje caíram 218, ou 219. E portanto estamos num dia de, aliás, como quase sempre na nossa vida, não é? De sol e sombra nesta questão. Bom,
mas eu queria vos falar hoje exatamente sobre a questão da cidadania e da inclusão e começar por explicar aquela questão do pão com manteiga, não é? Porque o pão com manteiga foi uma tentativa de pensar em duas coisas que se harmonizam bem. Eu podia ter dito figos com nozes, ou podia ter dito melão com presunto, ou podia ter dito chocolate com vinho do Porto, mas tem o pão com manteiga, porque é bem simples, são duas coisas bem simples, pão bem simples, seja torrado ou seja fresco, com uma manteiga em cima. Há coisa que vá melhor do que um pão com manteiga. São duas coisas que vão muito bem. E foi essa perspectiva que eu tentei dar de dizer que a inclusão e a cidadania, de certa maneira, fazendo uma analogia, fazendo uma parábola com as questões da gastronomia, é um pão com manteiga. São duas coisas que se casam muito bem, duas coisas que vão muito bem uma com a outra, dois sabores que se harmonizam. E é essa a explicação do pão com manteiga. O que eu vos vou falar à volta de meia hora, 35 minutos, e eu queria dividir o que eu ia dizer basicamente em 4 aspectos. Em primeiro lugar, falar de alguns pressupostos, digamos, do conhecimento que nos ajudam a perceber a inclusão e a cidadania. Depois falar mais da inclusão, depois falar mais da cidadania e depois falar-vos da escola. E depois fazíamos um encerramento. Como estão a ver, é capaz de ser muita coisa para falar em meia hora, mas, enfim, vamos andando e eu penso que, à medida que forem caindo aí dúvidas, e a professora Cristina vai passar isso pela peneira e depois no final vamos ter algumas questões, mas vai ser, de certa maneira, um pouco condensado. Mas vamos a isto. Eu gostava de vos dizer, antes de mais, quando nós pensamos em pressupostos teóricos em relação ao o que é a teoria? A teoria são coisas que nos organizam para a prática, não é? Às vezes há pessoas que dizem, sabe que eu não gosto nada de coisas teóricas, eu sou muito prático. E eu digo, olha, eu gostava muito de assistir a uma aula sua para lhe dizer quantas coisas teóricas há na sua prática. Porque muitas vezes as pessoas acham que são só práticas e que a prática caiu do céu aos trambolhões, foi uma emanação, foi uma epifania que as pessoas tiveram, apareceu a prática. Mas as práticas não aparecem assim. As práticas aparecem fruto de uma evolução, de todo um contexto histórico, de rupturas que houve. E de repente parece que a prática é óbvia, mas as práticas não são óbvias. E eu dizia-vos talvez que estes valores são muito importantes para nós percebermos porque é que nós temos certas práticas e não outras. Antes de mais, nós estamos a viver um período e nós trabalhamos numa área que tem a ver com uma grande esperança, não é? E esta grande esperança tem a ver com a esperança da juventude e com a esperança da educação. São duas questões que, mesmo em tempos da pandemia, quando nós pensamos o que é que são as alavancas que nos podem tirar daqui, há várias, mas sem dúvida que a educação é uma. Sem dúvida que a juventude é outra. São duas poderosas alavancas para nos tirarem daqui. Mas eu gostava de vos falar que esta esperança que nós temos na juventude e na educação não é só uma ideia, é muito bom os jovens, o futuro é dos jovens, não é só isto. Existem pressupostos teóricos que nos dizem que nós temos razão em apostar na juventude e na educação. O primeiro tem a ver com a importância do que são as experiências precoces. Quer dizer que, de todas as experiências que nós temos ao longo da nossa vida, há experiências que são marcantes, não é? Aquelas coisas que a gente diz, nunca me hei de esquecer disto. Mas certamente das experiências que são mais marcantes para nós são as experiências precoces. E se nós formos a ver, nós temos muita literatura que nos fala na importância das experiências que nós temos durante a nossa infância e durante a nossa juventude e que, de certa maneira, se tornam paradigmáticas, se tornam centrais, se tornam importantes para a organização de toda a nossa vida. Lembram-se, por exemplo, que Freud falou muito da importância da nossa vida de infância para explicar a nossa vida futura. Como é que a nossa inteligência, as questões básicas da nossa inteligência, como nos explicou Piaget, nascem nas primeiras idades. Como é que a interação com o meio, como nos explicou Vygotsky, é fundamental para nós desenvolvermos a nossa interação mais tarde com os contextos onde nós estamos. Como é que Brunner nos explicou tão bem como é que é importante nós termos sequência, nós termos organização que vem desde as primeiras idades para toda a nossa vida. E seria uma lista interminável.
talvez o primeiro aspecto que nós devíamos dizer é este. Há uma grande importância das experiências precoces e é por isso que vale a pena ter esperança na infância, na juventude e na educação, porque as experiências precoces, aquela expressão que de pequenino é que se torce o destino, aliás até se costuma dizer o pepino, não é? Mas aqui de pequenino é que se torce o destino, é realmente por isso, porque a importância das experiências precoces. Um segundo aspecto tem a ver com a importância dos ambientes capacitantes. Hoje em dia fala-se muito nos ambientes capacitantes. Estes ambientes capacitantes têm muito a ver com o facto de nós sabermos hoje que nós não aprendemos só com os professores, não aprendemos só com os livros, com os manuais, não aprendemos só... Aprendemos sobretudo com os ambientes em que nós estamos. Os ambientes em que nós estamos são decisivos para nós nos tornarmos o que somos. E eu falava-vos talvez de 3 ambientes capacitantes que estão à nossa volta. É a comunidade, é o ambiente da família, é o ambiente da escola. E é muito interessante nós pensarmos que o ambiente só por si, o facto de nós estarmos imersos, de nós estarmos a interagir com um determinado ambiente, é em si próprio uma capacitação. É uma capacitação que nós temos, o facto de nós termos este grande privilégio de estar em interação com um determinado ambiente. Esta negociação é fundamental para nós pensarmos no que é a nossa cidadania, a nossa inclusão, se nós estivermos num ambiente e esse ambiente ser um ambiente capacitante. A terceira questão que eu gostava de vos falar é da importância da neuroplasticidade. Hoje fala-se muito, e todos vocês já ouviram falar, em neuroplasticidade. Em 2 palavras, a neuroplasticidade quer dizer de que maneira é que o nosso cérebro é influenciado pelo conjunto de experiências que nós vivemos. E, sobretudo, também nas primeiras idades, também nas mais precoces. Queria descansar-vos, o vosso cérebro continua-se a mudar, mas já se muda mais devagarinho. Então o meu já nem se muda nada, o meu já está mesmo cheio de arteriosclerose, já não vai lá, não é? Mas os cérebros mudam mais quanto mais novos são. E isso é muito importante nós pensarmos que isso é um fator também importante, que tudo na nossa vida muda e nós, de certa maneira, toda a nossa vida estamos a mudar o nosso cérebro. Isto é, o nosso cérebro é mais sensível em alguns momentos, mas o nosso cérebro está sempre em mudança. E eu achei muito interessante no outro dia pensar como é que se existe uma plasticidade ao nível positivo, nós vemos sempre a neuroplasticidade ao nível positivo. Dizer, que interessante, as pessoas que estão em ambientes mais ricos, mais estimulantes, E o que é que se passa com as pessoas que estão em ambientes pobres e pouco estimulantes? Neuroplasticidade Eu gostava... Neuroplasticidade A neuroplasticidade tem a ver com as alterações que são feitas nas estruturas cerebrais a partir das experiências que nós temos. Quer dizer que o nosso cérebro não é igual se nós tivermos certas experiências ou se tivermos outras experiências. Quer dizer, a nossa vivência, a nossa experiência no mundo, não só nos dá o que nós dizemos a aprendizagem, mas influencia a estrutura do nosso cérebro. Isso é uma questão muito importante. É por isso que se fala em neuroplasticidade, como se o cérebro fosse um barro, como se fosse uma argila, como se fosse uma plasticina que é moldada pela experiência. Isto é um conceito muito interessante, não é? O nosso cérebro não é um cérebro igual para todos, não é um cérebro que nasce pronto, mas é um cérebro que se vai construindo com base nas experiências que nós vamos tendo. É isso que tem a ver com neuroplasticidade. E dizer-vos também que esta neuroplasticidade se passa durante toda a nossa vida. Ainda que haja períodos sensíveis, teria outra conversa, fica para outra conferência, noutra altura. Há períodos mais sensíveis, mas em toda a nossa vida o nosso cérebro está a mudar. Mas pensem no seguinte, nós muitas vezes dizemos que é importante é ter experiências tão boas para mudar o nosso cérebro para melhor, mas eu gostava de vos chamar a atenção quantas falta de experiência, quantos efeitos perniciosos tem, por exemplo, a pobreza. Se vocês pensarem, hoje em dia em Portugal há 20%, 18% de pessoas pobres, mas 22% de crianças pobres. Há mais crianças pobres do que adultos pobres. É interessante, não é? E pensar como é que a neuroplasticidade, numa situação de pobreza,
pode funcionar contra a pessoa, isto é, a falta de estímulos, a falta de oportunidades, a falta de experiências, tudo isso tem um efeito extremamente prejudicial nesta evolução. Eu gosto muito de dizer que o maior investimento que um país pode fazer em inovação é acabar com a pobreza. Porque se nós acabarmos com a pobreza, de repente nós teríamos mais 20% de crianças que estariam bem mais disponíveis para ser criativas, bem mais disponíveis para levarem a inovação mais à frente. Enquanto nós mantivermos a pobreza, nós estamos a tirar, de cada 5 crianças, estamos a tirar uma criança da possibilidade de ser inovadora, de poder participar neste processo de inovação. Pronto, basicamente esta primeira parte era isto, era dizer-vos que nós temos esperança na juventude, temos esperança na educação e não por acaso, porque é importante a precocidade, porque são importantes os ambientes capacitantes e terceiro, porque nós sabemos que durante a infância e a juventude existe uma maior possibilidade do cérebro poder ser influenciado pelas experiências, pelo conjunto de interações que nós desenvolvemos no mundo. Isto é o primeiro aspecto. Falar-vos-ia agora muito rapidamente da inclusão. E falava-vos talvez em 5 pontos muito rápidos sobre inclusão. O primeiro é que em 2019 o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas disse que a inclusão era um direito multiplicador. E eu penso que é importante nós debruçarmos sobre este conceito do direito multiplicador, dizendo que a inclusão, de certa maneira como a inclusão, de certa maneira como a educação, são direitos multiplicadores. Porquê? Porque são direitos que, quando eles são exercidos, trazem atrás deles outros direitos, implicam outros direitos, encorajam o aparecimento de outros direitos. E a inclusão é um direito multiplicador. Quer dizer que se eu assegurar que as pessoas têm possibilidade de estar integradas em ambientes que sejam ambientes positivos, ambientes estimulantes, ambientes ricos, ambientes positivos. Se a pessoa estiver integrada nesse ambiente, naturalmente aparecem mais uma série de direitos. E é isto que quer dizer que a inclusão é um direito multiplicador. Um segundo aspecto sobre a inclusão que eu gostava de vos dizer é que a inclusão muitas vezes é apresentada em Portugal, sobretudo falaria até para as pessoas que têm mais experiência docente, se calhar há aqui alguns professores ou pessoas que trabalham em escolas, muitas vezes nós dizemos, isso da inclusão é uma boa ideia, se houver recursos. Se houver recursos é uma boa ideia, porque senão a inclusão não é uma boa ideia. E eu queria vos dizer que eu não concordo com isto. A inclusão é uma boa ideia, havendo recursos ou não havendo recursos. E se vocês pensarem com uma analogia, quando foi abolida a escravatura nos Estados Unidos, uma das grandes oposições que havia à abolição da escravatura nem era tanto uma abolição de tipo humanístico, era de tipo económico, que se dizia, pois é, então nós agora vamos libertar os escravos, o que é que vai ser da nossa economia? Isto vai tudo por aí abaixo, então nós temos mão de obra de graça e agora vamos começar a pagar a mão de obra, a economia vai toda por aí abaixo. Quer dizer que nós, quando pensamos se nós pensássemos objetivamente em termos de recursos, se calhar nós nunca tínhamos abolido a escravatura, porque foi uma grande machadada na economia naquele tempo, não é? E agora, a abolição da escravatura é qualquer coisa de muito mais importante do que isso. Não está dependente de eu ter recursos. Deixa cá ver se eu tenho recursos para abolir a escravatura. A escravatura era de tal maneira um insulto à dignidade humana que pensar que na abolição da escravatura em termos económicos é um absurdo. E agora pensem em paralelo. Se eu disser assim, isso da inclusão é uma boa ideia, se houver recursos. Se não houver recursos, olha, o melhor é não pensarmos na inclusão. E eu gostava que nós perspectivássemos que a inclusão, obviamente, não me irão dizer que a inclusão sem recursos é melhor. Claro que é melhor, e nós precisamos de muitos recursos. Isso seria outra conversa. Mas o que eu estou a dizer é que nós não podemos dizer que a inclusão só funciona se houver recursos. Da mesma maneira que eu não posso dizer, isso da escravatura, da abolição da escravatura, é uma boa ideia, mas só
se for rentável economicamente. Temos que pensar que a inclusão é um valor, é um direito humano. E sendo um direito humano, nós não podemos fazer depender um direito de ses. Isso é uma boa ideia se. Sim, as mulheres deviam ter os mesmos direitos que os homens se houvesse oportunidade. Se direitos não têm ses. Terceira questão que eu vos queria falar sobre a inclusão é sobre a questão da complexidade. Só isto dava para nós falarmos durante uma sessão inteira. A importância de olharmos para a inclusão não como se fosse uma coisa que carrega-se num botão e aparece a inclusão, aparece uma lei e sai a inclusão, temos uma equipa multidisciplinar e temos a inclusão, temos professores de educação especial e temos a inclusão. Em vez de nós pensarmos neste processo, que é um processo, digamos, direto, isto, logo aparece a inclusão, é pensarmos na inclusão como um processo complexo. Edgar Morin, não é? Estão lembrados? Edgar Morin e a teoria da complexidade, dizendo que, de certa maneira, a inclusão é sempre uma construção. Não é qualquer coisa que se tem, não é qualquer coisa que se é. Eu não tenho a inclusão, nem sou inclusivo. Eu estou implicado no processo de construção da inclusão. Eu estou militante, eu estou comprometido com a construção da inclusão. E, de certa maneira, eu diria que a inclusão é um processo transfatorial, quer dizer, em que nós temos um conjunto de fatores e esses fatores acabam eles próprios por se influenciar, por interagirem uns com os outros. E é por isso que, quando nós pensamos em inclusão, e vamos falar disso mais adiante, nós devemos sempre falar numa perspectiva complexa, numa perspectiva ecológica, numa perspectiva que seja multifacetada e, como eu digo, transfatorial. O quarto aspecto que eu gostava de vos falar e que eu penso que é muito importante ao nível da inclusão, sobretudo na escola, é nós encontrarmos as pessoas onde elas estão. E isto, eu penso que, em relação à inclusão, quando nós queremos desenvolver algum projeto inclusivo, a primeira questão que certamente que nós temos que fazer é ir encontrar as pessoas onde elas estão e não onde nós achamos que elas deviam estar. Uma péssima ideia para trabalhar com uma pessoa que está desempregada é começar por lhe dizer: "Oh homem, você devia estar empregado, o que é que você está aqui assim desempregado?" Ou a pior maneira de ser inclusivo com um aluno é dizer: "O quê? Tu tens 9 anos e ainda não sabes ler bem." Nós temos que encontrar as pessoas onde elas estão. E encontrar as pessoas onde elas estão é encontrar as pessoas na sua circunstância, naquilo que elas podem fazer e partir de onde elas estão para eventualmente as acompanhar para desenvolver um processo. Portanto, a inclusão tem a ver com encontrar a pessoa, neste caso, encontrar o aluno, ir encontrar o aluno onde ele está. Quantas vezes nós dizemos: "Sabe que eu tenho uns alunos péssimos, este ano os alunos são péssimos, sabe? Eu nunca tive alunos tão maus na minha vida, sabe? Isto nunca aconteceu." E nós às vezes dizemos: "Mas por que será?" Eu não sei, mas eles cada vez estão piores. Eles cada vez estão piores. E porquê? Porque eu estava à espera de encontrar os meus alunos noutro sítio. Como diz o Sérgio Godinho, as pessoas às vezes estão à espera do elétrico na paragem do autocarro, não é? Ou estão à espera do comboio na paragem do autocarro. As pessoas estão à espera de encontrar os alunos onde eles não estão. Eu estava à espera de ter estes alunos, mas estes alunos que eu estava à espera não vieram, não se matricularam este ano. Os que se matricularam saíram uns alunos péssimos este ano, já vistes que pouca sorte que eu tive. E nós estamos muitas vezes nisto. Quarto aspecto é este, encontrar as pessoas onde elas estão. E, finalmente, a aprendizagem, a inclusão tem a ver com uma aprendizagem como um fenómeno social. Isto é, dizer que quando nós queremos desenvolver ambientes educativos inclusivos, nós damos uma grande importância à aprendizagem social. Uma aprendizagem que se faz em contexto, que se faz em interação, que se faz em negociação uns com os outros. Eu costumo dizer que uma escola inclusiva, para além de muitas outras coisas, é uma escola onde toda a gente ensina e uma escola onde toda a gente aprende. Coitados dos professores que não aprendem, coitados dos professores que não aprendem, coitados dos alunos que não ensinam, coitados.
E, portanto, precisamos de ter este ambiente, o que nós muitas vezes falamos de uma comunidade de aprendizagem, tem a ver com isso. É uma comunidade em que todos nós somos responsáveis uns pelos outros e em que todos nós ensinamos e em que todos nós aprendemos. Os professores que muitas vezes dizem que estão muito centrados no ensino são pessoas que sofrem mais cedo ou mais tarde do complexo do limão, daqueles que são espremidos, chegam ao fim e ficam sem sumo, porque eles só ensinaram e esqueceram-se de aprender e ficaram secos como um limão. Por isso, o quinto aspecto da inclusão é que a aprendizagem é um fenómeno social e é um fenómeno que tem a ver com esta interação de aprendermos, de interagirmos, de nos relacionarmos, de participarmos uns com os outros. E eram estes 5 pontos, muito rapidamente, que eu gostava de vos colocar sobre a inclusão. Falava-vos agora, seguidamente, sobre a questão da cidadania. Há pouco a professora Cristina disse, é difícil nós entendermos o que é cidadania. Claro, há 5.000, pelo menos 5.000 definições de cidadania, mas eu gostava, como se costuma dizer para começo de conversa, dizer-vos que a cidadania tem a ver com o facto de nós conhecermos direitos e deveres da nossa participação social. Tem a ver basicamente com isso. Nós conhecermos quais são os nossos direitos como cidadãos, como pessoas que vivem numa sociedade democrática, e também sabermos quais são os nossos deveres, como é que nós falamos dessas questões, como é que nós aprendemos a viver em sociedade. A cidadania tem a ver com isso, não só aprender em termos de interação, mas aprender também em contextos mais largos, contextos mais comunitários, em contextos às vezes regionais, em contextos nacionais, em contextos internacionais. Nós pensarmos que não é só a sociedade, não é só a nossa família ou a nossa comunidade, mas é também qualquer coisa de mais largo e, portanto, tem a ver com isto de aprendermos quais são os nossos direitos, aprender exercendo o que são os nossos direitos, aprender exercendo o que são os nossos deveres. Tenha, sobretudo, a ver esta questão com a cidadania. E dizer que, de certa maneira, um segundo aspecto sobre a cidadania é que viver em sociedade pressupõe termos uma cultura universal. Isto é muito interessante, é o segundo e o terceiro ponto que estão juntos um com o outro. Eu penso que a nossa cultura social acaba por ter estas duas vertentes. É uma vertente universal e uma vertente que nós diríamos que é mais situada e mais doméstica. E, sem dúvida, que as duas acabam por ser complementares. Há pouco, quando a professora Cristina falou do manifesto sobre a inclusão, houve muitas pessoas que disseram: pois vocês querem acabar com a família, vocês não confiam na família, seus órfãos, vocês não têm família, vocês, como é que foi isso? E não é nada disso, não é nada disso. Obviamente que a família tem a sua função, mas nós não podemos esquecer que existem 2 pilares nesta questão da educação para a cidadania. Uma é um pilar que tem a ver com os aspectos universais. Isto tem, no século XIX, desenvolveu-se em França o que se chama hoje a escola republicana, que nós falamos hoje da escola republicana. E a escola republicana também seria um tema muito interessante, o Jules Ferry e todas as pessoas que desenvolveram a educação republicana, tinha a ver exatamente com isto, de proporcionar aos alunos uma cultura que fosse universal, não no sentido de ser uma indoutrinação, mas que fosse uma cultura universal, que tivesse a ver, por exemplo, imaginem, ao nível da religião, de nós conhecermos quais são os pressupostos fundamentais de todas as religiões, ou pelo menos das mais importantes, conhecermos o que são as religiões, saber, por exemplo, ao nível de regimes políticos, saber o que é um regime de ditadura, o que é uma democracia musculada, o que é uma democracia participativa, o que é tudo isso, um conjunto de conteúdos que são conteúdos universais, e portanto que tem a ver com eu fornecer ao jovem, fornecer à criança, um conjunto de conhecimentos que tem a ver não só com o conhecimento próximo dele, mas com o conhecimento universal. Muitas vezes,
nós temos que conjugar este conhecimento com o conhecimento da família, não é? Todos nós temos uma cultura familiar, não é? Nós vimos da família, temos um código da família, não é? Temos hábitos, temos maneiras de ser, temos ódios de estimação às vezes na família, temos amores de perdição na família, temos muita coisa na família, mas há uma diferença fundamental entre o que é a família e a escola republicana. É porque a família dá-nos uma cultura que é situada, uma cultura que é doméstica, ao passo que a escola republicana nos dá o que é comum e o que é global. E, portanto, imaginem, é difícil, imaginem que eu sou muçulmano, é natural que eu vá educar os meus filhos dentro dos valores muçulmanos, não é? Aliás, mesmo que eu não queira, mesmo que eu diga que eu sou muito democrático, etc., mas tudo em minha casa se rege pelas normas do Islão. A maneira como eu como, a maneira como eu trato a minha mulher, a maneira como eu trato os meus filhos, se eu leio isto ou se eu leio aquilo, tudo se organiza aí. Isto é uma cultura que é situada e doméstica. E é por isso que nós precisamos da escola para ajudar a criança a ultrapassar esta cultura, não sei que ela também tem esta, mas para ver mais longe do que esta cultura, para ver uma cultura que é comum, uma cultura que é global e que é do conhecimento mais alargado. Por isso, aliás, até é muito interessante que agora durante a pandemia houve pessoas que disseram, pois já há crianças que ficaram confinadas em casa, para algumas até foi uma grande sorte, porque eram casas muito boas, sabem? Que tinham muitos vídeos e muitos livros e muitas coisas. Mas, atenção, são coisas diferentes. A partir do momento em que eu fico em casa, eu fico sempre confinado em casa. Eu fico restrito à cultura da minha casa. Eu fico, digamos, nas mãos da cultura da minha casa. E eu não estou a dizer que isto seja mau. Em muitas situações é bom nós ficarmos, quase na maioria das situações é bom, ainda que haja pessoas que não gostam, mas é bom ficarmos em casa, mas não chega. E é por isso que quando nós pensamos que os conteúdos da cidadania podiam ser dados em casa, é fácil, basta pegar no que eu disse antes. Claro que não. Claro que há conteúdos da cidadania que eu posso dar em casa, posso dizer meia dúzia de coisas em casa que não se devem fazer. Mas a verdadeira cultura da cidadania tem que ser dada de uma forma global e de uma forma comum a todos. E é por isso que só faz sentido nós trabalharmos na escola republicana e na cidadania num contexto para além do contexto familiar. O quarto aspecto que eu vos queria falar sobre a cidadania era sobre a importância da participação. É muito difícil nós imaginarmos que podemos ensinar cidadania, que podemos exercer cidadania, desde o momento que os alunos não tenham qualquer perspectiva de participação na estrutura escolar. Por exemplo, que eles não tenham voz. É muito interessante que nós pensamos sempre que as estruturas escolares, toda a gente fala, e os alunos também falam, mas eles falam sempre fora do tempo, sempre. Falam sempre uns em cima dos outros, falam quando não deviam falar. Porquê? Porque em 90% dos casos eles não têm oportunidade de falar quando deviam falar e quando são ouvidos. E, aliás, conto muitas vezes esta história. De uma vez eu falar a um diretor sobre esta importância do que era a voz dos alunos, e ele dizer, mas olha que o senhor está enganado. O senhor está enganado porque no conselho de escola nós temos um aluno lá. Sim, e 35 pessoas, são 35 pessoas, dos quais um é aluno. Eu disse, uau, 35 pessoas e um aluno. Exato, ele não é bem pessoa, era um aluno, 35 pessoas e um aluno. E então eles lá estavam. E, portanto, estão a ver o que é esta ideia de nós menosprezarmos, de nós a participação e a voz dos alunos. A cidadania não é só um conteúdo académico, não é só um programa que é dado e que existe, mas é também esta possibilidade, este sentido imperioso de nós darmos aos alunos uma capacidade de participação e uma capacidade de exercerem a sua voz. Exercerem a sua voz não é só falarem, é que a sua voz seja tomada em consideração. Porque falar também falam os papagaios. Falar também, há muita gente que pode falar, dizem umas coisas, não é? Mas a gente diz, nós já ouvimos os alunos, eles dizem coisas tão interessantes, e agora? Agora pronto, já ouvimos, não é? E qual é a consequência que isso tem? Isto não é sério, e mais, isto não estimula a participação, não estimula a cidadania dentro da escola. Se os alunos não falarem,
e se o que eles disserem não for tomado seriamente, não for tomado em consideração, não for olhado, como se diz aqui em Lisboa, à séria, não for olhado à séria. O quinto aspecto da cidadania é que a cidadania tem certamente a ver com questões da promoção de uma sociedade que nós gostaríamos de dizer que é uma sociedade de cidadania participativa e de democracia participativa. Como vocês todos sabem, nós estamos a desenvolver uma enorme crise ao nível da participação democrática nas nossas sociedades. Isto é, cada vez parece que os cidadãos participam menos, cada vez há mais pessoas que se aproveitam disto para manipularem as pessoas, para propagarem notícias falsas, para tomarem coisas que são pontuais em coisas globais, e tudo isso tem sido, na minha perspectiva, tem crescido por causa desta falta de democracia participativa, de participação na nossa sociedade. E eu penso que, de certa maneira, a cidadania é o grande meio para nós conseguirmos obviar a isso. E passava agora para o penúltimo ponto que eu vos queria falar, que era sobre a escola. Sobre a escola. E agora, José, não é? E agora, José, o título do romance do Saramago, no seguimento de um poema do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E agora, José? E a escola, como é? A escola. E eu gostava de vos deixar ficar 3 pontos sobre como é que nós podemos desenvolver, ou alguns princípios para nós desenvolvermos inclusão e cidadania no contexto da escola. Em primeiro lugar, eu penso que o grande desafio é, sem dúvida, nós criarmos ambientes educativos inclusivos e ambientes educativos de cidadania. Este é o grande desafio, ambientes, não é criar disciplinas. Nós às vezes pensamos que a inclusão nas escolas, a inclusão já sei, são aqueles professores de educação especial que andam nas escolas, a inclusão, isso é para os meninos com deficiência, eu na minha escola tenho lá a inclusão, tenho lá um menino cego, agora a minha escola está muito inclusiva, a minha escola é muito inclusiva, só de ciganos temos 2, a minha escola está muito inclusiva. É isto. Tem lá na sala 7? E temos a inclusão na sala 7. A inclusão funciona na sala 7 da escola. Está ali. E nós às vezes pensamos que a inclusão é isto, é uma coisinha que funciona dentro da escola. E pensamos que a cidadania é uma disciplina. A educação e desenvolvimento é uma disciplina. O que é cidadania na escola? É aquela disciplina. É a professora Fátima que dá aquela disciplina. Aquela é a professora da cidadania. E aquela sala é da inclusão. E eu penso que isto que é, obviamente, uma maneira muito distorcida de vermos a inclusão e a cidadania na escola. O grande desafio na escola é de nós criarmos ambientes educativos inclusivos e criarmos ambientes educativos de cidadania na escola. O fundamental é isso, é a pessoa ser educada num ambiente inclusivo e ser educada num ambiente de cidadania. E, eventualmente com erros e com passos para trás e para a frente e para a direita e para a esquerda, com dificuldades, mas sermos educados em ambientes que têm por objetivo, que têm por missão, que têm por compromisso a cidadania e a inclusão. Esta seria a primeira questão. A segunda questão é dizer que nós precisamos talvez de pensar numa ecologia da inclusão dentro da escola. E a ecologia da inclusão tem a ver com aquele aspecto que eu vos falei antes, sobre a complexidade e as perspectivas transfatoriais da educação, dizendo que nós não podemos pensar que a inclusão é só para os alunos com deficiência, ou só para os alunos com dificuldades, ou é só para os alunos azuis, ou para os alunos amarelos. A inclusão é um valor transversal da escola. A inclusão é um valor transversal da escola, tal como a cidadania é um valor transversal da escola. E é por isso que nós temos que pensar que a inclusão e a cidadania não são uma terapia. Não é uma terapia que nós fazemos. A inclusão e a cidadania são uma ecologia. São uma ecologia. Isto é, tem a ver com o que é a pessoa e o ambiente em que a pessoa está, e é nesse ambiente, nesta interação entre a pessoa e o ambiente, que se vai gerar esta ecologia da inclusão e a ecologia da cidadania. Como
assim ecologia? O que quer dizer com ecologia nesse sentido? O que eu quero dizer com ecologia, a ecologia estuda basicamente a pessoa na sua circunstância, no seu ambiente, não é? A ecologia não é só o equilíbrio das forças da natureza, mas inclui também a ecologia humana, que é como é que os humanos se relacionam com determinados ambientes, e não só com os ambientes naturais, com os ambientes sociais. Eu penso que quando nós pensamos hoje em dia nos grandes desafios que nós temos na nossa sociedade, e que incluem obviamente as questões da sustentabilidade, as questões de preservação do ambiente, o verde, não é? Da questão verde, nós temos que pensar que a inclusão e a cidadania são uma ecologia, no sentido em que englobam todo este conjunto de fatores que estudam o que é a relação da pessoa com os diferentes ambientes em que ela está, com o ambiente do conhecimento, com o ambiente social, com o ambiente natural, com todos estes ambientes que têm a ver com esta questão da ecologia. Terminaria, em relação à escola, por vos falar de uma analogia entre a pandemia e a inclusão e a cidadania. Foi qualquer coisa que nós aprendemos que, se nós não estivermos todos empenhados em combater a pandemia, nós, aliás, temos visto isso, não é? Que por causa de umas pessoas que são muito imprudentes, ou de muitos grupos que são muito imprudentes, nós estamos todos a pagar fortissimamente por isso, não é? Ou estamos a pagar também por isso. Isto agora seria uma longa história, porque as opções políticas meteram-se aqui, eu não quero chocar opções políticas. Mas há uma questão que estamos todos de acordo, é que para combater a pandemia nós temos todos que estar alerta, todos temos que estar prevenidos, todos temos que estar seguros. E é interessante esta analogia em relação com a inclusão e com a cidadania. Não adianta que algumas pessoas estejam vacinadas com inclusão ou algumas pessoas estejam vacinadas com cidadania, se todos não estivermos vacinados com cidadania e com inclusão. Não funciona, porque nós sempre vamos encontrar pessoas que não partilhando estes valores, vão ser letais para o sucesso do que é a inclusão e a cidadania. São pessoas que, se nós não estivermos todos comprometidos com a questão da cidadania e da inclusão, isto não vai funcionar. E vou-vos dar uma ideia. Se eu pensar que a inclusão é só para alguns meninos, eu também penso que só alguns meninos é que precisam de saber de inclusão. Não é? Pronto, olha, por exemplo, eu tenho aqui um menino com paralisia cerebral, ele é apoiado por um colega dele, sabes? É muito inclusivo, aquele colega é muito inclusivo, só que o colega não veio. E o colega, quando faltou a inclusão também, não veio a inclusão. Faltou o colega, faltou a inclusão. E é por isso que é importante pensarmos em termos desta analogia com a pandemia, nós pensarmos que a inclusão e a cidadania têm que ser para todos. E é por isso que é tão absurdo, naquela introdução que a professora Cristina fez, eu pensar que há certas pessoas que precisam de inclusão e de cidadania e outras que não precisam, outras que podem ter em casa. Uns podem ter em casa. Em casa é mais ou menos como aquela coisa da educação sexual, não é? Quando aparecem tantas meninas adolescentes grávidas, não é? E quando se perguntam qual é a informação que elas tinham sobre educação sexual, elas muitas vezes dizem que tinham visto um filme sobre as abelhas e sobre como é que as borboletas acasalavam, não é? Isso foi como era a cultura que veio de casa, não é? A cultura que veio de casa. Ou então que não se falava disso, sobretudo à mesa. Não se fala disso, e não se falava disso. E depois originou, obviamente, muitas situações dessas. E, portanto, para vos dizer que é muito importante que nós tenhamos esta perspectiva da escola republicana para todos os alunos, tal como a pandemia. Seria absurdo que eu dissesse esta informação da pandemia é muito importante. Ora bem, quem são as pessoas que apanham Covid? Já sei, são os tipos com mais de 70 anos. Então vamos dar informação só para os tipos com mais de 70 anos. Mas espera aí, mas os outros podem contaminar. Pois é, esta é boa ideia, afinal isto tem que ser para todos. Inclusão e cidadania não são para alguns, tal como a pandemia, a informação sobre a pandemia não é para alguns, é para toda a gente. E porquê? Porque a infecção é para todos. Em segundo lugar, as vacinas não se tomam em casa.
Em terceiro lugar, porque as famílias não sabem de imunologia. Quem sabe de imunologia é a sociedade. E, portanto, quando pensarem em inclusão ou quando pensarem em cidadania, pensem sempre nesta perspectiva de qualquer coisa que tem de ser global, que tem de estar situado na sociedade. Gostava de vos, para encerrar, gostava de vos pôr a ouvir, eventualmente, só um bocadinho. Gostava que ouvissem uma música. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui uma música para vocês ouvirem. Olha, vocês nem estavam à espera de ouvir uma música. Deixem-me cá ver. É só para nos servir de fundo. Peço desculpa por interromper, mas tenho uma colega que está a fazer uma pergunta no bate-papo. Talvez não tenham reconhecido, mas esta sinfonia é uma sinfonia icónica. É a 7ª Sinfonia de Shostakovich, chamado Leningrado. Esta sinfonia é uma sinfonia icónica pelo seguinte. Os alemães cercaram a cidade de Leningrado, hoje chamada São Petersburgo, cercaram em agosto de 41. Shostakovich, que era na altura o diretor do conservatório de Leningrado, compôs esta sinfonia chamada Leningrado, a sua 7ª sinfonia. E vocês não imaginam, ou podemos imaginar, o que foi a desgraça daquele cerco. 900 dias de cerco, e em que o valor mais importante a certa altura eram ratos, porque não havia nada para comer. Morreram 600.000 pessoas em Leningrado durante o cerco dos alemães, dos nazis alemães. 600.000 pessoas que morreram. E, no entanto, no meio disto tudo, Shostakovich compôs de agosto de 1941 até agosto de 1942, compôs a sua Sinfonia Leningrado. E eu queria vos dizer que, no meio da situação em que nós estamos, na pandemia em que nós estamos, na catástrofe que nós estamos a viver, esta catástrofe não pode levar-nos a esquecer a importância da inclusão e da cidadania. Da mesma forma que Shostakovich, rodeado de fome, de frio, de bombardeamentos, de todos os males, não se esqueceu da música, não se esqueceu da importância da música. Eu tive o privilégio de ouvir em São Petersburgo a 7ª Sinfonia de Shostakovich. E um dia nós havemos de ouvir melhor as sinfonias da inclusão e as sinfonias da cidadania, apesar de todas estas questões que nós estamos a passar agora. Palmas em língua gestual. Obrigada, professor David. Obrigada pela excelente apresentação e sempre com um registro também poético que nos ajuda a pensar sobre estas coisas e deixou-nos várias ideias. Luzia, tu querias dizer alguma coisa? Eu tenho aqui duas questões colocadas já pelo Ivaldo e pela Sara, colocaram aqui na caixa de comentários, e eu também tenho questões. Vamos a elas. Ok. Então, pergunta ao Ivaldo, porquê é que podemos afirmar que a inclusão é um processo transfatorial e ao mesmo tempo um processo social, não é? Que foi duas das dimensões que tivemos a discutir, e esta questão do transfatorial, acrescentaria eu, não é? Penso que tem que ver com a multiplicidade de questões que têm que ser abordadas ao mesmo tempo na inclusão, e para mim é sempre um desafio como é que, ao mesmo tempo que criamos este universalismo, não diluímos tudo e conseguimos dar atenção específica também à diferença, não é? Sem amalgamar, porque às vezes também o desejo de dar conta de tudo
faz com que acabemos por não aprofundar nenhuma das coisas, não é? Mas pronto. E se calhar depois a seguir coloca da Sara, não é? Ou coloco já. E Já. assim articula-se. Está bem. A Sara pergunta se estas questões que tivemos a discutir aqui sobre a cidadania acabam por se articular com a reprodução das desigualdades, não é? Com a reprodução das desigualdades sociais que nós temos dado através das teorias da reprodução, com o Pierre Bourdieu e outros na UC. Como é que isso se articula, não é? Sim, senhora. Ok. E também há quem diga que o nome Pão com Manteiga foi muito bem pensado. Portanto, eu acho que isso também é importante. Muito bem, mas posso substituir por figos com nozes ou não, outra. É bom. Com manteiga, desculpa. Com manteiga é mais simples, com manteiga. É mais comum. Então, se calhar, como estávamos com estas duas questões e depois víamos, porque eu penso que a professora Cristina também tinha algumas questões para pôr, não era? Sim, mas já fui colocando através da questão entre o universalismo, não é? E a atenção à especificidade e à diferença, não é? Olhem, a questão transfatorial e social do Evaldo não é a questão colocada. Quando eu digo transfatorial, quer dizer que nós temos um conjunto de fatores que influenciam a inclusão e esses fatores exercem uns sobre os outros influências. E estas influências acabam por fazer alterar-se. Por exemplo, aquela questão do que todos nós já ouvimos falar do feedback, não é? Quer dizer que a ação de um determinado fator acaba por servir como causa de um fator a seguir. E essa causa desse fator a seguir tem uma consequência e eles vão-se relacionando todos. De certa maneira, quando nós vamos pegar num caso de inclusão na escola, nós encontramos que nada é simples, no sentido simplório. Já percebi, isto é assim, resolve-se assim. Não é bem assim. São normalmente fatores que estão muito intrincados, que têm a ver com fatores familiares, com as representações que os professores têm sobre o sucesso dos alunos, as representações que os alunos têm em relação à pedagogia, muito interessante. Nós às vezes esquecemos disso. Nós às vezes pensamos que a inclusão é uma coisa que tem a ver dos professores para os alunos. E esquecemos que existem representações dos alunos uns com os outros. Por exemplo, eu conto muitas vezes esta história de um professor que decidiu uma vez dar uma aula muito, muito diferente, muito moderna e etc., não é? Muito cheia de audiovisuais, ativa com isto e com aquilo, e quando ele chegou ao fim da aula, o professor pensou, que grande aula que eu dei, ficou mesmo satisfeito, não é? Só que quando os alunos estavam a sair, houve um aluno que ao passar pelo professor disse, professor, não é assim que se dá aulas. Eu achei muito interessante, a representação que aquele aluno tinha sobre a aula era outra coisa. E a representação que aquele aluno tem sobre a inclusão também é importante. E a representação que o aluno tem sobre a cidadania também é importante. Portanto, quando eu falo em transfatorial, quer dizer que há uma multiplicidade de fatores e que nós não podemos ver individualmente. Temos que ver que esses fatores acabam por interagir, por se influenciar todos uns em relação aos outros. E é por isso que nós temos que pensar naquela perspectiva que o Edgar Morin desenvolveu muito, na teoria da complexidade, dizendo que todos os fatores acabam por se influenciar uns aos outros e que não é um único fator que é responsável por alguma coisa que se passe, mas todo este conjunto. E ao mesmo tempo esta importância do social. Evaldo também. E a inclusão tem muito a ver com o social. Eu nunca consigo perceber o que é inclusão se eu estiver numa perspectiva psicopedagógica só. Claro, percebo algumas coisas, mas eu só percebo a inclusão se eu juntar a esta perspectiva uma perspectiva sociológica, que é de eu pensar que a inclusão tem a ver com estas forças em presença, com como é que eu dirijo, como é que eu ordeno, como é que eu trabalho, com todas as forças em presença. E para isso eu preciso de um pensamento, entre aspas, sociológico em relação a isto, ou pelo menos psicossocial em relação a isto, para eu pensar que estes fatores são fatores diferentes, que se influenciam, mas também fatores que não podem ser só vistos ao nível individual, têm que ser vistos também ao nível social. A segunda questão sobre a cidadania, e a professora
Deixa-me ainda acabar sobre a questão que a professora Cristina colocou, de que maneira é que, se nós estivermos tão preocupados em responder a todos, nos esquecemos de responder a alguns? Obviamente que sim, obviamente que sim. E acho que nós temos que estar sempre nesta negociação entre responder a todos, isto é, que toda a gente sinta que tem um lugar, mas não se esquecer também de ir encontrar a pessoa onde ela está, aquilo que eu disse, não é? Que é, nós temos que ir buscar o aluno onde ele está, e nós precisamos que o aluno não sinta só que está integrado, mas também é preciso que ele sinta que o que lhe é proposto, que a maneira como se fala com ele tem a ver com ele, é que tem a ver com qualquer coisa que é personalizado. E nós não podemos esquecer esta perspectiva. Não é reacionário ser personalizado. Todos nós gostamos de personalizados, não é? Até às vezes compramos cartões de crédito por eles serem personalizados. Personalizado, todos nós gostamos. E na pedagogia isso é importante. É importante que haja uma educação para todos e uma educação para cada um. Que ao mesmo tempo seja uma educação para cada um, que nenhuma pessoa se sinta de fora, se sinta que, está bem, isto é muito bom para todos, e eu. E nós precisamos de fazer este esforço. Isso tem a ver, por exemplo, com o apoio que nós damos aos alunos. Apoio, nós temos oportunidades que os alunos possam ser apoiados em grupos mais pequenos. Tantas vezes o apoio nas escolas é tão pouco considerado. Existe um modelo de apoio nas escolas, mas esse apoio por vezes é tão pouco considerado. Precisamos de o considerar melhor, não só ao nível de ser mais frequente, mas sobretudo ao nível de ser mais competente. E ele é tanto mais competente quanto mais fácil para esse apoio for encontrar o aluno onde ele está. Encontrar o aluno nas suas dificuldades, na maneira que ele tem de aprender, nas coisas que ele gosta, na forma que ele gosta de participar e de aprender. Daí acho que um currículo flexível. Sem dúvida. Não é? É meio caminho andado. Ajuda. Ouviram? Não sei se eu falei meio aqui de lado, mas daí que um currículo flexível é aquilo que vai permitir que isso aconteça na escola. É essa flexibilidade curricular que, quando ela é dada à escola, e não só dada à escola, quando é utilizada pela escola, porque também é preciso utilizar aquilo que está legislado. No caso de Portugal, hoje, até 50% do currículo da escola pode ser flexibilizado, de 25% a 50%. E essa flexibilização também permite essa atenção para todos e para cada um. Né? Projetos que sejam desenvolvidos, isso já desembocando numa pergunta que eu vi aí no bate-papo e que a Cristina vai colocar daqui a pouco, mas já colocando aí, David. Pronto, o que é que tem a questão da cidadania a ver com a reprodução social? Isto dava pano para mangas também, não é? O Bourdieu, que já foi aqui falado, tinha uma expressão que era: se nós quisermos manter as diferenças sociais, basta que a escola não faça nada. E isto é uma expressão ao mesmo tempo, parece uma expressão meia furada, mas é muito interessante, não é? Que é, se a escola não fizer nada, isto é, se a escola se limitar a ser aquilo que ela é, que é ensinar a alguns alunos e a chumbar outros e outros a abandonar a escola simplesmente está a fazer aquilo para que ela foi criada, na perspectiva do Bourdieu, que seria para legitimar as diferenças sociais. A escola apareceria aqui como se fosse pôr um carimbo nas diferenças sociais. Quando nós dizemos que há um menino pobre, ou que há um menino de um outro meio socioeconómico que não consegue ter sucesso na escola, a escola aqui está a pôr um selo, está a dizer: estás a ver, afinal vocês tinham razão, os pobres realmente são menos espertos, têm menos jeito para isto, estão a ver, a prova é que ele chumbou, a prova está aqui. E neste aspecto a escola tem de ter um cuidado, a escola, a escola que nós acreditamos, a escola que nós queremos, tem que ter um cuidado enorme nisto,
porque para não estar a sublinhar a vermelho o que já vem sublinhado de trás, não é? Para não, a função da escola não é sublinhar a vermelho, é procurar que as pessoas que vêm assinaladas, que já vêm desvalorizadas, que já entram a perder na escola muitas vezes por causa das condições com que entram, é procurar que essas pessoas não sejam ainda sublinhadas a vermelho e ainda mais confirmadas. E por isso a cidadania tem a ver com esta questão, tem a ver com a questão de nós contrariarmos a estatística. A estatística da escola é muito simples e todos nós sabemos. Meninos que vêm de meios socioeconómicos privados, meninos que vêm de famílias que têm menos cultura académica, meninos que vêm de famílias com... pobres, meninos que vêm de famílias vulneráveis, esses meninos estão absolutamente sujeitos a terem sucesso e abandono precoce na escola. E se nós não fizermos nada, como dizia o Bourdieu, para que nada mude, basta que a escola não faça nada. E a escola, nesse aspecto, vai simplesmente reproduzir aquilo que vem de trás. E nós precisamos de construir uma escola que seja uma escola de oportunidades. Uma escola de oportunidades no sentido de contrariar esta estatística, de dizer a escola não sublinha a vermelho o que vem de trás, mas apaga aquilo que vinha sublinhado e permite dar uma oportunidade a estas pessoas. Portanto, de certa maneira, quando nós pensamos na reprodução social, essa reprodução existe, mas eu penso que a reprodução social que foi apontada por Bourdieu ainda nos anos 60 e 70 como sendo inevitável, cada vez para nós é importante nós pensarmos na reprodução social como um programa de ação, como um programa, o que é que nós precisamos de fazer para que isto não aconteça. Eu acho que isso se articula bem com a próxima pergunta, que tem que ver com os tais ambientes inclusivos, que isto da cidadania ou isto da inclusão não é na sala 7, não é só uma disciplina. Como é que isto se faz na prática? Perguntava aqui a Ana Saveiro, e como é que isto se faz? E ela está a pensar no primeiro ciclo. E eu adicionaria, isto que estamos aqui a discutir é quase uma ideia, se levarmos isto mesmo a sério, não é? É uma ideia revolucionária para a educação, não é? Se eu achar que a minha escola tem que ser inclusiva do ponto de vista das diferentes capacidades dos alunos, das diferentes origens sociais, das orientações sexuais, por aí em diante, eu tenho que dar uma volta muito grande à escola, não é? É verdade, Cristina. Eu gostei muito da sua expressão, se levarmos isto a sério, porque é uma expressão que o Habermas utiliza. O Habermas é um filósofo, e o Habermas dizia em relação aos direitos humanos, dizia isto com alguma ironia, mas que eu acho que era muito engraçado. Ele dizia, se isto dos direitos humanos for para levar a sério, isto vai ser um problema. Isto vai ser um problema, quer dizer, vai ser, se isto for para levar a sério, não é? Se nós acreditarmos que todos os seres humanos nascem iguais em liberdade e direito, em dignidade e direitos, se nós acreditarmos nisto, isto vai dar problema. E dizia o Habermas, dizia de uma maneira irónica, não é? Porque nós dizemos estas coisas, mas às vezes não levamos isto muito a sério. Sim, todos nascemos iguais, pois é, mas depois é o problema, estás a ver? E a gente conforma-se com isto. E o Habermas dizia, se isto for para levar a sério, uau, vai dar problema. Ora bem, eu penso que quando nós pensamos em ambientes educativos inclusivos e ambientes educativos de cidadania, é um grande desafio, claro que é um grande desafio, mas não é um desafio tão grande quanto fazer com que a sociedade toda cumpra todos os direitos humanos. Isto é uma coisa importante para nós. É mais pequeno e é mais controlado. E temos mais pessoas capazes. A escola, com todos os problemas que nós conhecemos, e basta ler o jornal todos os dias, a escola é o melhor lugar para promover a inclusão e o melhor lugar para promover a cidadania. Não só porque é precoce, não só porque são ambientes capacitantes, não só por causa da neuroplasticidade, mas também porque é um ambiente que é um ambiente controlado. É um ambiente em que nós temos um conjunto de pessoas
que são professores, que são assistentes operacionais, que são direções, que são técnicos na escola, que são pessoas que deviam estar empoderadas, formadas, conhecedoras do que são estes problemas, mas temos também um ambiente em que nós podemos proporcionar à criança um conjunto de meios onde ele se possa exprimir. Mas nós dizemos, e isto passa-se. Eu disse, depende dos dias, não é? Às segundas, quartas e sextas, passa-se. Nem sempre às terças, quintas e sábados se passe, não é? É verdade. Mas nós temos que apostar que isto se vai passar dentro das escolas. Porque se não se conseguir passar dentro das escolas, vai ser muito difícil. No outro dia, eu escrevi um texto sobre direitos humanos ao nível dos alunos. E houve um comentário de uma pessoa que eu achei muito interessante, ele dizia assim, sabe, na minha escola os direitos humanos entre os alunos até vão funcionando. O problema era que nós fizéssemos que isso fosse efetivo junto dos professores. E eu achei aquilo um bocadinho impiedoso para os professores, mas fiquei a pensar, porque nós às vezes ouvimos coisas que se passam nas escolas que não se deviam passar. Coisas que são ditas nas escolas e que não se deviam dizer. E escolas que têm práticas em relação à inclusão e à cidadania e aos direitos humanos que não se deviam passar. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer não é dizer que isto é tudo uma desgraça e que o melhor é acabar com isto. Não, nós estamos a dizer é que isto é transfatorial. Isto é, que nós temos dentro da escola, nós temos muita gente, nós temos professores que pensam coisas muito diferentes sobre o que é inclusão e sobre o que é cidadania. Alunos que pensam muito diferente, direções que pensam que é muito diferente, famílias que pensam muito diferente. E é por isso que nós temos que conjugar tudo isto. Agora, há uma questão que nós não podemos abrandar, é que nós temos que fazer estas coisas acontecer. Porque se nós não conseguimos fazer isto acontecer nas escolas, então é melhor nós abandonarmos estas ideias que vamos fazer uma sociedade melhor e mais justa. Porque se nós não conseguimos fazer isto na escola, que é um ambiente controlado, onde nós temos pessoas licenciadas, cheias de pedagogias e cheias disto e daquilo, se nós não conseguimos fazer isto na escola, então é muito mais difícil nós fazermos isto noutro lugar que não seja a escola. Por isso, eu penso que as escolas continuam a ser os meios privilegiados para a cidadania e a inclusão se passarem. E vamos dizer sempre bem? Não! Muitas vezes bem, muitas vezes mal. Mas não esquecer o que é bem e o que é mal, porque às vezes nós entramos nesta coisa fenomenológica que anything goes. Está tudo bem, pois é. Não, há coisas bem e há coisas mal. E há coisas bem, há coisas que nos aproximam da inclusão, há coisas que nos aproximam da participação, que nos aproximam da voz dos alunos, há coisas que nos aproximam da cidadania e há coisas que nos afastam. E nós temos que ter lucidez, que não somos só nós, somos nós e o grupo da escola toda. Temos que refletir sobre o que é que nos aproxima e o que é que nos afasta do que é a missão e o compromisso da escola. Não há nada pior do que uma escola que não tenha compromisso nem missão e que anda assim para os meninos a aprender e os cavalos a correr. Não, uma escola tem que ter uma missão. Tem que ter uma ideia sobre o que está a fazer. E a escola tem que saber o que está certo e o que está errado dentro do projeto que tem. E é isso que eu acredito. E o que eu acredito é que, obviamente, se isto for para levar a sério, é difícil na escola. Mas se nós não fizermos isto na escola, eu desafio qualquer um de vocês a fazer isto em qualquer outro lugar. Ótimo. Há outra pergunta que é: que recomendações deixa o professor para os profissionais que não cumprem com a cidadania na escola? Vão vender castanha na Praça do Comércio. Olha, eu acho, vamos ver, eu vou dar uma resposta boazinha, no sentido, muitas vezes nós ficamos muito revoltados com isto, não é? Há coisas que nós às vezes ouvimos e que nós ficamos um bocado revoltados porque pensamos como é que é possível que isto se passe nas escolas, não é? Há miúdos, há crianças que falam coisas em que eles são efetivamente maltratados nas escolas, e muitas vezes por adultos, não é? Adultos que desconfiam deles, adultos que muitas vezes que têm posições sexistas,
que têm posições racistas nas escolas, que têm posições enfim, coisas que não vale a pena. Eu podia-vos dar não sei quantos exemplos que vocês também certamente conhecem, e isso obviamente são coisas que não se podem passar. E eu penso que a melhor maneira de nós evitarmos isto é que estes assuntos possam ser discutidos na escola. Não acredito que nós vamos chicotear as pessoas na praça pública, nem vamos não sei quê, acho que o assunto não é tanto de punir, não sei, mas acho que é muito importante nós procurarmos conversar, nós procurarmos criar um ambiente em que a pessoa sinta que não é possível dizer isso, que já não faz sentido dizer isso. E isso resolve-se com uma questão que eu não falei aqui, mas que eu penso que é importantíssima para a escola de hoje, que é colaboração. Con labore ação. Vem do latim. Con labore ação. A ação de trabalhar em conjunto. E eu penso que se os professores e os assistentes operacionais e as direções, se eles trabalharem em conjunto, cada vez vai ser mais raro nós ouvirmos às vezes essas enormidades que nós ouvimos que às vezes se passam nas escolas, porque as pessoas vão estar mais apoiadas e as pessoas vão ter outras opções que não seja desvalorizar os alunos, insultar os alunos. Deixem-me contar-vos uma história. Esta eu via ontem. Estava a dizer uma mãe, a minha filha não vai à educação física. Como vocês não conhecem nem a mãe, nem a filha, nem sabem de quem é, eu posso contar. A filha aparentemente era gordinha. E há um colega dela na aula de educação física que disse literalmente que grande bunda. E a miúda olhou para a professora, que a professora estava ali ao lado, e disse, bom, a professora vai dizer alguma coisa. E a professora disse assim, pois é, tu também deves passar a vida sentada em frente à televisão. E nós dissemos, espera aí, eu perdi-me na tradução, houve aqui alguma coisa que não se passou bem. Há um colega que diz que grande bunda, que é obviamente um insulto, não é? Um insulto porque está a desvalorizar uma parte, enfim, não vamos desenvolver. E a professora, em vez de dizer, olha, isso não se diz, tu és não sei quantos, e não se pode fazer, a professora diz, pois é, ela também deve passar a vida em frente à televisão. Estão a ver? Estas coisas passam-se muitas vezes, felizmente cada vez menos. Mas eu penso que a grande maneira disto não se passar mais é que os professores estejam mais apoiados, que tenham oportunidade de discutir isto. Esta professora reunir-se com os colegas e disse, olha, eu acho que aquela aluna está com alguns problemas. Na minha aula, por exemplo, já houve um colega que disse que ela tinha uma grande bunda, já viste como é, e conversarmos sobre isto. Olha, na minha também, o que é que vamos fazer? E talvez seja isso, talvez seja a saída. Como é que nós vamos tratar dos professores que não ligam muito à cidadania? Talvez fosse através disto. Vamos tratá-los com labore ação, com procurar colaboração, de maneira a que as pessoas não se sintam sozinhas e que não encontrem a resposta de ser mais agressivos do que, obviamente, deviam ser. Muito bem. Bem, algumas destas questões, não é? Eu acho que posso adicionar uma questão a esta que tivemos a discutir, pensando que, claro, que a colaboração deveria ser um princípio da forma de trabalhar na escola, não é? E é difícil pensar cidadania e promover cidadania e inclusão se não tiver colaboração, não é? Quer dizer, é um contrassenso, não é? Mas depois, muitas destas coisas, sei lá, os sinais de gordofobia, como aquela que tivemos aqui, como este exemplo, ou da discriminação racial, ou da orientação sexual, muitas vezes essas ideias estão ancoradas a ideias dominantes na nossa sociedade. E nem sempre suficientemente desconstruídas, porque, claro, os professores fazem parte da nossa sociedade, não é? Tem uma formação específica, obviamente, mas que nem sempre desmonta, não é? Ou permite que cada um dos professores possa desconstruir totalmente
estas velhas discriminações, que são relações de poder nas nossas sociedades, não é? E aí eu não vejo outro caminho, eu pessoalmente, que não a formação de professores, a formação contínua, e esta outra coisa que é o encontrar, e gostei muito desta ideia de encontrar o aluno onde ele está, e sobretudo permitir-nos aprender com esse sítio e com essas pessoas onde o aluno está, não é? E às vezes a escola está um bocadinho fechada à comunidade, não é? E claro que isto parece um chavão, não é? A escola aberta ou fechada à comunidade, não é? Mas claro que não pode ser só reuniões de pais, não pode ser só a associação de pais dos meninos de classe média da escola, mas será que é possível desconstruir determinado tipo de ideias que são dominantes e que, portanto, têm um peso e um enraizamento brutal, não é? Sem que tenhamos que abrir a escola a outros que podem não, até às vezes nem fazer parte da comunidade mais imediata, não é? Cristina, a minha resposta teve a ver um pouco com uma perspectiva pragmática, não é? De pensar como é que isto se pode efetivamente pensar, porque essa perspectiva de desconstruir estas ideias, isto implicaria muitas vezes uma força que vem de fora da escola, não é? Porque dentro da escola, qualquer pessoa que entre na escola com a ideia de desconstruir as ideias dos colegas vai ser posto rapidamente na prateleira por ser petulante e por ter a mania e por ser peneirento, tem a mania que sabe, etc, etc. Portanto, sem dúvida, eu acho que a formação em havendo e em sendo o que nós queremos, podia ser uma solução. Mas eu penso que mesmo assim que nós podemos encontrar alguma força dentro da escola. Eu penso que um dos problemas, não é problemas, uma das soluções, uma das respostas que nós temos é nós encontrarmos as forças que temos dentro da escola. Por muito maus que os professores pareçam, por muito velhos que eles pareçam, por muito conservadores que eles pareçam, por muito... A força está aí. A força está aí. E muitas vezes, se nós não pudermos encontrar essa força aí, nós não encontramos em mais sítio nenhum. E é isso que é importante. Muitas vezes há colegas que dizem, dizem para mim, o professor havia de vir à minha escola, nem imaginam o que aquilo é. E a pessoa está a dizer, o único que se safa sou eu, está a ver? O resto é tudo... o resto é uma desgraça, e o único que se safa sou eu. E, portanto, o que eu quero dizer é que, se calhar os outros professores estão a dizer a mesma coisa, não é? O único que se safa sou eu. E todos nós, quando nós falamos com professores, nós encontramos uma grande riqueza, pessoas com uma experiência fantástica, pessoas com uma excelente formação, pessoas com vontade de acertar, de fazer bem, com experiências, e que muitas vezes nós precisamos é dar esta oportunidade, através da colaboração, da interação uns com os outros, dessas coisas aparecerem e florirem, e obviamente que todas estas mudanças são mais lentas e mais transfatoriais do que o que nós gostaríamos. Nós gostávamos de assim, pronto, havia aqueles problemas, mas nós fizemos uma ação de formação e a coisa resolveu-se. Menos, não é? Não se passa bem assim. As coisas demoram e eu percebo obviamente o que diz a professora Cristina. Eu posso dar uma sugestão, não sei se posso dar uma sugestão. Pode, Carla. Se calhar posso. Então, se calhar, tal como o professor... Veja lá, estou a brincar. Tal como o professor dizia, nós se calhar, eu sou professora do primeiro ciclo, e se calhar temos que fazer com os professores que não estão no mesmo ponto de energia que nós, não é? Que nós somos únicos, fazer exatamente o mesmo que fazemos com os alunos, que é encontrá-los onde eles estão e trabalhá-los a partir daí. Eu julgo que também é uma boa forma, uma boa estratégia. Muito obrigado. Acho que é isso. Acho que é muito isso. Ir buscar, porque muitas vezes, eu tenho esta experiência, seria uma longa conversa, eu tenho muito essa experiência, às vezes, de escolas que estão muito desvalorizadas e que estão não sei quê e tal, e quando nós começamos a dar aos professores a oportunidade de conversarem, de falarem sobre o que é que eles acham que deve ser, para eles o que era uma boa escola, porque é que eles não são... Nós encontramos uma riqueza de reflexão extraordinária,
que muitas vezes está congelada, está obliterada, está tapada, está cimentada por um conjunto de circunstâncias em que as pessoas ou estão cansadas, ou estão desvalorizadas, ou acham que ninguém gosta delas, ou estão com aquele complexo de nobody loves me, não é? E então e nós precisamos muitas vezes de encontrar essa força de destapar, de reavivar essa força que existe, na verdade, nas escolas. Existe, eu acredito, desculpem lá, isto não é conversa de autoajuda, eu acredito mesmo que essa força existe nas escolas. Essa força existe. Agora, e isso, deixem-me dizer-vos que eu digo-vos isto com experiência de centenas de horas de formação permanente em escolas e com professores. Essa força existe. Agora, outra coisa é quais são as condições, se as pessoas têm vontade, isso é outra coisa. Mas essa força de reflexão, essa força existe. E vou-vos dizer mais, mas isto é um segredo para nós. Uma grande parte... 75. É um segredo. Eu sei que se eu contar aqui ninguém não vai... Eu sei, isto é uma coisa completamente secreta. Mas vou-vos dizer uma coisa. Uma grande parte dos professores gostava de ter uma vida profissional diferente da que ele tem. Não está conformado com a vida profissional que ele tem. Ele acha que uma coisa são os valores que ele gostava de desenvolver e outra coisa são as práticas. E ele, muito do que nós dizemos do burnout e das dificuldades que os professores têm é por causa destas duas coisas não se juntarem. Porque a pessoa acha que devia ser melhor, que devia ter uma vida profissional que estivesse em harmonia com aquilo que ele acha, que ele acredita que deve ser a educação. E uma grande parte das pessoas já se conformou que isso está muito longe, que isso não vai ser possível, isso é que era bom, nem pensar nisso, etc. E isso é um fator permanente de tensão e de desinvestimento na carreira profissional. Muito bem. Eu só fui pago até às 9 horas, já estamos 9h30. Estou a brincar, Vejam lá as horas, vejam lá. Não, nós temos que mais ou menos ir mais ou menos, não, temos que ir encerrando. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário. Nós estamos ainda com 75 pessoas na sala. Queria saber se alguém gostaria de deixar assim, uma frase, um comentário, alguma coisa assim, muito rápida, muito breve, só para a gente ter também algumas palavras das pessoas que estão nos assistindo. Uma frase, uma palavra, um apontamento. Hilda Dias, quero aproveitar para colocar a questão que tinha feito e colocá-la de viva voz. Sim, ok. Eu penso que boa noite. Eu penso que os projetos nas escolas, sobretudo desenvolvidos por alunos com necessidades específicas, deveriam ser muito mais valorizados no âmbito da cidadania, da inclusão, da aquisição de outros valores, não é? E não são muito valorizados. E que também têm, claro, a ver com o ambiente, não é? Com a proteção do ambiente, todos esses valores. Claro. Olha, é verdade que nem sempre são muito valorizados e etc. Agora, sabe que eu penso sempre que o que disse não é um ponto de chegada, é o ponto de partida. E eles não são muito valorizados. E a conversa que nós tivemos hoje não serve para dizer que eles são pouco valorizados, serve para nós pensarmos que eles devem ser mais valorizados e como é que nós os podemos valorizar mais. É isso que interessa. A questão, sem dúvida, há muitos fatores que levam a que a cidadania e a inclusão não sejam tão considerados quanto devam ser, mas o que nos interessa para nós é pensarmos como é que nós vamos valorizar isso mais, o que é que nós precisamos de fazer, o que é que nós precisamos de articular de maneira a que esses projetos possam ir mais além e se tornem, obviamente, mais centrais na escola. É isso. Eu, por exemplo, diria, e pegando nas suas palavras, Sr. Professor, que temos de acreditar que, apesar de podermos ser uma gota no oceano, nós podemos fazer a diferença e levar os outros, como dizia a Carla, levar os outros connosco. Sem dúvida. Claro, Manela. Manela, isso é importantíssimo, que é essa coisa da gota e do mar, isso é uma conversa.
O mar, oxalá que o mar esteja de acordo connosco, mas nós somos uma gota, sempre seremos uma gota. Agora, que sejamos uma gota boa, que sejamos uma gota boa. Que acreditemos nisso, sobretudo. Que sejamos uma gota boa. Não há mar nenhum que justifique uma gota má. Não é? A gente, pois, estás a ver, não, olha, eu faço, eu muitas vezes utilizo a palavra do Mahatma Gandhi, quando ele dizia, be the change you want to see in the world, sê a mudança que queres ver no mundo, não é? E muitas vezes nós dizemos, pois ninguém faz, eu também não faço. Não, isso é mau. Não, ninguém faz, mas eu faço. E eu faço. E eu acho que isto é que está certo, e aí, mas mais ninguém faz, mas eu faço. E depois... Não, a questão é que cada passo conta. Cada passo conta. Quer dizer, se for pensar assim, que tal andar 850 quilômetros? A gente pensa, impossível. Mas se for um passo de cada vez, nesses 850 quilômetros, e se for em 29 dias, será que dá? Eu digo que dá. Foi o que eu fiz para fazer o caminho de Santiago. E quando dizem, mas você andou tudo isso? Andei, mas não foi num dia só. Exatamente. Não é num dia, é um passo de cada vez, mas é todos os dias. A grande questão é essa constância, porque a questão da desigualdade, a questão da cidadania, a questão da inclusão é uma militância, é uma luta, é uma tomada de consciência todos os dias. Porque quando eu tomo consciência de que alguma coisa se passa, e eu resolvo aquilo, e eu coloco aquilo em prática, e eu consigo desenvolver um projeto, logo vem 3, 5, 10 outras coisas que eu não via. A questão é que cada passo que eu dou um passo mais acima e enxergo mais longe. E depois eu dou outro passo, mas esse passo não é na linha do horizonte, não é na mesma, é um passo acima. E quanto mais acima eu consigo enxergar mais longe. E consigo enxergar outras coisas. E assim é caminhando e é todos os dias. Agora, que é preciso humildade, porque a gente se estampa todos os dias. A gente encontra erros todos os dias. A gente encontra formas de pensar e formas de agir que a gente achava que era maravilhoso e, afinal, nós estamos sendo apanhados pelo nosso inconsciente, pelas nossas memórias, pelas nossas ações, por tudo que está impregnado em nós, isso é todos os dias. E daí uma formação de professores que seja situada também na formação pessoal do professor, que seja ligada à história de vida de cada um desses professores, que seja ligada à mudança mudança de pensamento, mas, sobretudo, a mudança de valores e de sentimentos dos professores. E, para isso, eu preciso ter ações que se passem, e concordo com a professora Cristina, ações que se passem dentro da escola, ao longo da vida do professor, não feita só por pessoas que vêm de fora, mas também feita pela comunidade da escola, entre os colegas, sobre problemas que são reais e situados que as pessoas vivem na escola, e que tenha também ligação com o lado humano, pessoal e dos valores de todos os professores, partindo daquilo que eles pensam, daquilo que eles fazem, de como eles agem, para seguirem diante e para fazer essas mudanças. Agora, este é, de novo, um fator. É preciso todos os outros também, né? Cristina, passo a bola para ti, para encerrar, meu bem. Não, Luzia, eu acho que tu encerraste maravilhosamente. Foi o que eu vou dizer agora. O que eu posso fazer é, agradecer a presença de todas, de todos, de todes, agradecer muito a generosidade e a partilha que o David nos deixou aqui, com muitas ideias para pensarmos como é que fazemos escolas mais inclusivas, como é que promovemos a cidadania, seja de forma mais restrita, seja de forma mais transversal e orgânica nas escolas. E agradecer também à Luzia, que este é o primeiro ano que trabalhamos juntas na UC de contextos multiculturais, por permitir que nós organizássemos a unidade curricular da forma que fizemos e também termos este momento
ao mesmo tempo focada em coisas que temos estado a trabalhar na nossa unidade curricular, mas também aberta a todas estas pessoas que vieram de Angola, que vieram do Brasil, que já estão a trabalhar, que já não estão na formação de professores. Agradecer muito a vossa presença e o tempo que estiveram connosco. Muito obrigada. Até outra vez, então, um grande muito abraço. obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Muito obrigada.